Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa dos educadores aqui no canal da Seiichi Onoye do YouTube. Muito obrigado a você que já está conectado. Muito obrigado. Vamos, aos nossos pedidos. Gostaríamos que vocês deixassem o seu like logo abaixo do vídeo. Tem um botãozinho para a gente clicar no like, tá? Quantos mais likes nós tivermos aqui, o YouTube vai entender que a nossa atividade é relevante. Também gostaríamos de solicitar às pessoas que, por um acaso, ainda não está inscrita, no canal, que faça a sua inscrição e compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. Muito obrigado. Você que está vindo pela primeira vez, que alegria, que honra recebê-lo aqui no nosso canal. Bem, no mês de julho, então, nós fizemos uma experiência diferente, Ficamos 4 quintas-feiras com 4 rodas de conversas, todas elas focadas na questão da criatividade. E hoje, então, chegou a nossa última quinta-feira de julho. Puxa, que rápido, né, gente? Que rápido que foi, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa roda de conversa de hoje, que terá como tema Educação da Vida e o Prazer da Superação. Vamos aos nossos convidados, então. Gostaria de iniciar com ela que me acompanhou nessas 3 quintas-feiras, preletora em grau sênior, Fernanda Negrão Chaves Caielli. Olá! Agora sim, né? Com muita emoção. Que prazer estar aqui com vocês para mais esse estudo, mais esta roda de conversa, para concluirmos, o que a gente veio construindo ao longo do mês de julho. Muito obrigada pela oportunidade, preletor. Obrigado, companheira. Bom, vamos também ter a companhia, do nosso amigo, preletor em grau sênior, Jorge Kazuo Miura. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, nessa roda de conversa, de muito dinâmico e de muita criatividade. Então, obrigado pela sua participação na nossa atividade de hoje também. Estou muito feliz e satisfeito em poder participar da educação da vida e nessa nossa roda de conversa de forma descontraída, de forma espontânea. Então, esperamos poder compartilhar alguns momentos de nossa vivência para vivermos com alegria e felicidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, preletor Jorge, muito obrigado. E convidamos também o líder da iluminação, Gleison do Carmo Oliveira. Olá, muito obrigado, preletores Luiz, Fernanda, Jorge. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma grande honra estar ao lado de vocês nessa roda de conversa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, preletor Gleison. Bem, conforme foi anunciado, então, essa nossa roda de conversa hoje, ela finaliza essa nossa proposta do mês de julho. A você que está participando, eu não assisti às outras rodas anteriores, como que faz? Todas as nossas atividades ficam gravadas aqui no canal do YouTube. Então, mesmo que você tenha participado das outras rodas e quer assistir novamente, fique à vontade. Se você perdeu alguma delas, também fique à vontade, porque fica gravado aqui no canal do YouTube, tá certo? Então, muito obrigado. Vamos dar início a essa nossa roda de conversa. Então, conforme anunciado, hoje nós vamos falar do prazer da superação, do prazer de chegar à linha de chegada é ótimo, mas de chegar ao final do processo. Então, a gente vai abordar um pouquinho essa questão. Vamos iniciar, então, com o preletor Jorge. Olá, muito obrigado, Realmente é um grande desafio, estarmos vivendo assim no dia a dia, porque a nossa vida é uma arte, Então, às vezes, os desafios surgem na nossa vida para mostrar e fazer algo assim, cada vez mais de forma deslumbrante, que possa manifestar esse belo e encantar-se com todas as coisas que acontecem à nossa volta, Então, eu gostaria de aqui, poder compartilhar com vocês, de estar realmente trocando essas ideias, trazendo essa criatividade para nosso dia a dia, para que nós possamos apreciar todas as coisas que acontecem ao nosso redor, com muito zelo também, e vivificar todas as coisas, Então, reutilizando, os materiais recicláveis para que nós possamos realmente conviver em plena harmonia com a natureza. Então, é nesse sentido que estamos aqui hoje, sentir esse prazer de realizar algo tão maravilhoso que revigora o nosso corpo físico também, Então, a nossa mente, a nossa criatividade, e a gente perceber que eu faço parte desse ciclo da natureza, que eu e outros somos um, Então, eu estava lendo um livro, do professor Seiichi Taniguchi, que é Viver com Pureza, Na página 205, ele dizia assim, que esse prazer, que nós sentimos quando fazemos alguma coisa é um elemento tão essencial quanto o pensamento e a ideia. Olha só, esse prazer é um elemento tão essencial quanto ao pensamento e a ideia. Então, não é só o fato de você fazer, mas sentir fazendo aquilo que você gosta. Então, com isso, quando a gente faz um artesanato, trabalha algum objeto reciclável, então a gente trabalha com esse sentimento, porque existe a vida de Deus. E a gente, quando vai descartar, nós só estamos descartando aquele objeto que ainda tem vida, que pode resignificar a vida de alguma pessoa. Então, nós podemos transformar esse objeto que seria jogado fora, e reciclando, e resignificando e dando um novo valor. Esse novo valor é que faz com que o belo seja extraído. Então, é como se a gente falasse assim, eu já manifestei tudo que podia, eu já fiz tudo que podia, e acha que não tem mais capacidade para isso. Não, mas quando você explora e você, outras pessoas que somos seres sociais que necessitamos um do outro, então, quando nós elogiamos, quando reconhecemos seu valor, e através do poder da palavra, nós podemos extrair o que há de melhor da pessoa. E com isso ele manifesta a sua potencialidade infinita, que se manifesta como capacidade, como talento.
Então, o professor Seiichi Taniguchi enfatiza que é interessante essa afirmação da força da palavra que faz com que haja uma transformação em nosso interior. Aí manifesta a verdadeira felicidade. Então, isto mostra que todas as criações artísticas de qualidade existem nessa alegria que nós sentimos no dia a dia. Então, eu também sinto isso, né? Quando estou realizando, por exemplo, uma oficina de origami, de artesanato, né? Ou estou fotografando a natureza com foco, né? Então, eu tenho um objetivo grandioso para ser realizado. Aí, a gente consegue presenciar, né? Vários relatos de pessoas que participaram dessa oficina, dizendo, maravilhados, encantados, emocionados, que estavam sentindo uma alegria interior tão grande, né? Aquela de satisfação, de bem-estar, né? Fazendo algo tão nobre como um arranjo floral ou simplesmente bater uma foto, uma selfie de si mesmo. Aí descobri que eu e o outro somos um. Então, a nossa vida é uma arte, né? É uma arte da qual nunca havia imaginado que eu pudesse realmente realizar algo tão grandioso com as nossas próprias mãos. Muito obrigado. O preletor Jorge, inclusive, teve a oportunidade de participar da primeira roda, né, da primeira quinta, e agora está aqui também juntamente conosco. Obrigado, viu, preletor Jorge? Obrigado. Bom, o preletor Gleison, ele também é professor e professor de uma das artes, né? Então, acho que estamos bastante ansiosos para ouvir o que o preletor Gleison tem a nos falar sobre o tema. Fique à vontade, preletor. Olá, então, novamente. Como o professor Luiz já adiantou, né, eu venho das artes, mais especificamente da música. Eu sou educador musical e trabalho com educação de bebês até terceira idade. Passo por todo o arco da vida humana, né? Mas dentro desse arco assim da vida humana, eu tive a oportunidade de adentrar num campo assim bastante especial para mim, que inclusive é a educação musical especial, né? É o trabalho com pessoas que possuem algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação. E aí, o que eu gostaria de compartilhar nesse sentido é que muitas vezes nós, seres humanos, não percebemos o quão grandiosos nós somos porque nós ficamos focados apenas na limitação, né? No que falta, no que é fenomênico e que, por ser fenômeno, pode muitas vezes estar aparentado de forma imperfeita, por enquanto, né, neste momento aqui, que é transitório. Mas, quando a gente vai lá na essência, vai olhar o âmago ali daquele ser, a gente percebe que ele tem uma superpotencialidade escondida, né? Só esperando alguém chegar lá, dar uma provocadinha para que isso passe aos olhos de todo mundo, né? E isso foi o que eu percebi no meu trabalho de educação musical, porque quando a gente fala de superação, né, eu poderia falar que essa superação, na minha parte da educação musical, ela aconteceu inclusive em 3 caminhos. Ela aconteceu por parte das crianças, dos meus alunos que possuem deficiência, ela aconteceu comigo, né, educador musical, professor, e aconteceu com as famílias também, com os pais. Então, quando eu falo de mim mesmo, por exemplo, para mim foi um enorme desafio. Eu comecei a trabalhar com isso há cerca de 12 anos. E quando falo assim, 12 anos, parece que é pouco tempo, né? Mas há 12 anos atrás, muita coisa era diferente. A informática, a internet não era tão desenvolvida quanto hoje, as pesquisas não eram tão compartilhadas assim. Então, quando eu cheguei na área da educação musical especial, eu me encontrei com um ambiente totalmente vazio de referências, de pesquisadores, de informações, e sem saber como lidar, como fazer aquilo ali que estava diante de mim como um desafio. Então foi assim, assustador no primeiro momento, mas recebi a tarefa e fui, a partir do dia a dia, do desbravamento, né, descobrindo as formas de agir naquele ambiente com as crianças e desenvolvendo as minhas próprias técnicas da educação musical especial. Então, assim,
para mim foi um super desafio primeiro, né? Porque eu tinha um ambiente assim completamente desafiador, mas que me permitiu desenvolver competências que eu nunca imaginei que eu poderia ter, né? E aí, quando eu falo das crianças, elas, na verdade, são as maiores, assim, vencedoras, né? Porque o estereótipo que nós temos da pessoa com deficiência é daquela pessoa que não consegue, que precisa sempre de ajuda, que está sempre um degrau abaixo e que a gente olha com aquele olhar de dó, né? E, na verdade, nem sempre é assim. Não precisa ser assim, na verdade, né? Isso depende apenas do olhar que nós temos para com essa pessoa. E aí, no meu trabalho, eu percebi, então, que eu poderia, né, ter dois olhares. O olhar para a dificuldade e o olhar para a potencialidade. E aí, o que eu fiz, né, foi o que a Educação da Vida nos ensina, né? Me ensinou lá no Círculo de Estudos da Educação da Vida, que foi olhar o potencial, olhar a potencialidade. E aí, quando eu fiz isso, a chave virou, né? E aí, as crianças que antes elas chegavam na aula de música e não conseguiam fazer muita coisa, ficavam ali com sérias limitações, elas começaram, então, a desabrochar talentos, né? Elas começaram a dar resultado, né? E aí começou a acontecer desenvolvimento não só musical, mas desenvolvimento em várias outras áreas da criança, desenvolvimento na comunicação, na interação, na cognição, e por aí foi, né? E aí, por último, assim, fechando essa tríade, eu percebi o quão isso foi transformador, né, nos pais, nas famílias, né? Porque, geralmente, as famílias dessas pessoas com deficiência, dessas crianças, elas também sofrem bastante por causa da condição ali dos seus filhos, né? E elas estão muito mais acostumadas a ouvir sobre as limitações, sobre as partes que ainda são falhas, do que o contrário. E aí eu comecei a mudar essa estratégia. E aí eu percebi que essas famílias foram se inflando, né? Elas foram ficando felizes, elas começaram a gostar mais ainda de estar com as crianças nas aulas, e elas levaram as aulas para casa, né? E aí foi super legal, porque aí elas começaram a comprar instrumentos, levar as crianças para eventos, e aí o que aconteceu com o desenvolvimento? Foi só aumentando, né? Então, assim, essa tríade me chamou muita atenção, porque o que eu percebi principalmente foi que os desafios existem, com certeza, né? Eles estão aí. A superação depende principalmente da nossa postura, né? Do olhar que nós temos para o desafio. Se vai ser aquele olhar intimidador ou aquele olhar que vai me fazer suplantar, né? Acolher aquilo e tentar ver o melhor que aquilo pode me oferecer, né? E depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas é só uma pitadinha. Que ótimo, que ótimo. Muito, muito boa a sua contribuição. Fernanda? Que alegria, né? Estava aqui já querendo saber mais da experiência de vocês tão ricas, né? E aí me lembrei de uma afirmação do professor Seiichi Taniguchi no livro Reflexões sobre a Vida, onde ele coloca que o viver é aprender, né? Que a vida em si é uma escola, um local onde aprendemos sobre a essência do homem através das diversas experiências. Então, talvez, né, quando a gente enxerga a limitação, a gente não está enxergando como uma experiência, né? Como uma oportunidade. Então, aí aqui o professor Seiichi continua dizendo para a gente, muitas pessoas pensam que aprender é acrescentar algo de fora, mas não é isso em absoluto. A aprendizagem é um processo na qual a imagem verdadeira vai se manifestando de dentro, né? Então, ele diz, nós aprendemos uma infinidade de ensinamentos só pelo fato de vivermos. E aprender é para nós uma alegria. Por isso, consiste em viver verdadeiramente, e o fato de viver é a nossa realização. Então, eu acho tão linda essa afirmação, porque ela traduz, né, a educação da vida e talvez as nossas ações, né, que às vezes perguntam para nós, e aí se eu perguntar para vocês dois, para leitores,
Se a gente já tinha a solução, já sabia como ia fazer, não. Certamente você vai falar, não, a gente vai descobrindo juntos, né? Vai vivenciando, vai experimentando. E aqui, nesta abordagem do professor Seit, eu acho tão bonito, porque ele traz que é justamente este a beleza do viver, né? E do viver que é o aprender. Então, eu achei lindo isso, quis trazer essa contribuição dele para nós, né? Que devemos, assim, conhecer o prazer de aprender. Olha que bonito, né? Maravilhoso. E aí vou deixar vocês contarem para nós como é que foi esse aprendizado todo, né? Bom, antes de passar a palavra, né, para o professor Jorge, queria pedir para vocês que nos acompanham nesse momento, você tem uma história de superação, conte para nós, deixe aqui embaixo do vídeo, na descrição, a sua história, né, um trecho aí dessa sua história de superação, que acho que vai ser bem importante também. E também você que ainda não tem os livros citados aqui na nossa roda de conversa, fique à vontade para adquiri-los na nossa livraria virtual, acessando o site www.livrariasni.org.br. Muito obrigado. Eleitor Jorge? Então, eu estava lembrando, né, que o Gleice, como a preletora Fernanda, né, estava colocando de você se superar, né? E eu passei por muita dificuldade na minha infância, né? E era uma pessoa muito revoltada, né? Então, qualquer coisa que acontecia, ficava nervoso e os pratos, né, de porcelana virava tudo um disco voador, né? Então, saía voando, né? Logicamente, depois de conhecer o ensinamento de Seicho-no-e, né, e fui descobrindo, né, que não adianta a gente ficar nervoso, com raiva, ou ficar zangado, né? Porque não vai afetar outra pessoa de jeito nenhum, né? Quem está se afetando é a gente mesmo. Então, essa atitude, né, fez com que eu ficasse mais tempo no hospital do que em casa. Aí, nessa ocasião, é que eu aprendi a fazer meu primeiro origami com a minha mãe. Que ela tinha um papel, ela ensinou a fazer um balãozinho, né, e um quadrado, que infrava assim, né? Daí ela foi ensinando com muita paciência, eu não me interessava por nada, né? E daí ela falou, não, experimenta fazer. Aí quando a gente olhando, né, parecia que era fácil, mas quando você vai botar a mão para fazer, aí que vem a dificuldade. Eu falei, e agora, que dobra que vai fazer, né? Aí eu já queria pular a etapa para fazer mais ou menos no formato que ficasse enquadrado, só que aí não funcionava, porque no origami não permite você pular etapas. Assim. Aí que ela explicou que nós temos que seguir, né, uma regra, e toda a vida existe uma regra, se nós queremos crescer. Primeiro você tem que pegar um papel quadrado, depois dobrar, né, cada etapa. Se você pular uma das etapas, então você não consegue mais avançar. Né? Então, assim também é o estudo. Né? Nós não podemos entrar no primeiro e querer pular o segundo ano e passar para o terceiro. Né? Não é permitido. Então, o que vai acontecer? Você vai repetir o ano para tentar fazer tudo aquilo que fez. E assim, eu aprendi, né, que quando nós passamos, né, altas horas, né, fazendo essas tarefas, né, eu estava tentando dobrar, e algo que você começa a nascer dentro de você, nossa, que legal, né? Daí você vai percebendo, aguçando sua percepção, né? Que a vida não é tão simples assim, né? Mas que nós, quando obedecemos essa regra, nós conseguimos alcançar qualquer objetivo. Então, é aí que nós aprendemos que todos nós somos capazes de sentir, né? Perceber essa alegria fluir do seu interior quando nós realmente fazemos de acordo com aquilo que deve ser feito. Então, eu aprendi com meu pai também, né, que precisamos fazer o que precisa ser feito e de forma correta, né? Sim. Porque, na verdade, o nosso corpo é que está referindo a esse estado mental daquele momento. Aí você sente aquele prazer de fazer as coisas, né, ficar maravilhado e encantado com aquilo que você consegue fazer com suas próprias mãos. Daí que nasce aquele sentimento de gratidão, né? Então, como se essa descoberta da sua potencialidade,
que ainda potencialidade é aquilo que você ainda não descobriu, né? Você ainda não sabe como que é seu potencial, né? Então, quando manifesta, ele manifesta como talento, como capacidade infinita. E descobrir esses talentos e novas habilidades, né, eu acredito que equivale ao despertar da nossa natureza divina, né? Significa extrair o que há de melhor de nosso interior, né? Então, através desse princípio da educação da vida, né, quando eu vim aqui para São Paulo, a minha vida mudou completamente, né? Porque eu já trabalho assim, né, na área educacional desde que eu vim aqui para São Paulo em 85 com o professor José Aizawa, né? E ele sempre aplicava em mim, né, aqueles 5 desejos fundamentais do ser humano, né? E ele mostrava, né, que eu sou amado. Jorge, você é amado por todos, né? Todos gostam de você, né? Então, eu aprendi a ser útil, né? Graças a esse amor que ele manifestava em mim, eu fui sentindo que eu posso ser útil, né? Então, esse reconhecimento que ele fazia em mim é que, através da elogio, eu começava a manifestar minha potencialidade. Falei, nossa, fui descobrindo cada coisa que realmente, até então, eu desconhecia, né? Que a gente é filho de Deus maravilhoso, né? Então, através dessa despertar da natureza divina, né, é que a gente vai descobrindo quem somos nós, né? E o professor Seiichi Taniguchi, ele falava assim que fala assim, né, que a natureza verdadeira que está no nosso interior é algo natural, né, de se manifestar. Então as pessoas crescem continuamente porque possuem no interior essa natureza divina, né? Essa natureza que é maravilhosa, e se ela não existisse, né? Então nós não cresceríamos. Justamente porque ela existe, é que a nossa mente continua crescendo infinitamente, mesmo, né, que a parte física, né, ele deixa de crescer. Então, o professor Seiichi Taniguchi nos enfatiza dessa importância de nós cultivarmos a nossa mente com muita criatividade, com muita luz, e sempre trazer, né, desafios para que você possa descobrir novos talentos. Obrigado, preletor Jorge, muito obrigado, né? Preletor Gleison? Então, eu também estava aqui recentemente dando uma lida num livro do professor Seiichi, A Escola da Vida Maravilhosa. E aí, no capítulo 2, o professor nos traz uma mensagem maravilhosa, né, que me fez lembrar muito dessas experiências de superação que eu tive, né, e que tenho ainda até hoje na educação musical. Aqui no capítulo 2, o professor Seiichi, ele fala assim, que neste mundo ocorrem diversos problemas difíceis, mas que qualquer que seja a área da atividade, se a pessoa evitar as tarefas difíceis e efetuar somente as fáceis, ela não conseguirá desenvolver a sua capacidade, né? E aí o professor Seiichi fala ainda que por isso nós não devemos fugir das dificuldades nem temê-las. Mesmo que estejamos agora diante de uma tarefa que parece difícil, se nós nos esforçarmos seriamente, em breve nós passaremos a considerá-la fácil, né? E isso foi exatamente o que aconteceu comigo, porque lá nos anos, enfim, 2010, por aí, que eu comecei a trabalhar com essa questão da educação musical especial e que eu não encontrei materiais e tal. Teve um momento que eu pensei em desistir, né? Que eu cheguei na sala de aula e que encontrava as crianças com tanta limitação e eu estava ali totalmente desamparado, porque eu não tinha nem professores que sabiam como lidar com aquilo para poder me orientar. Eu estava completamente perdido, né? E aí, a única coisa que me segurou neste momento foi realmente a vontade de querer fazer a diferença na vida do próximo, né? De querer fazer alguma coisa, porque eu estava num momento tal que se não fosse eu que fizesse aquele trabalho com as crianças, não haveria outra pessoa. E aí o que eu pensei foi, bom, se caiu para mim é porque eu tenho condições, né? E aí foi isso que eu fiz. Comecei então a desbravar criando. Aí que veio a criatividade, né? Porque eu não encontrava
o que eu precisava pronto, então tive que desbravar e criar. E aí fui tentando, errando, tentativas e acertos, até que chegou no momento que os acertos começaram a ser maiores do que os erros, e aí começaram a surgir técnicas, e aí começaram a surgir um método, e aí tudo foi ficando fácil, né? Mas não deixou de ser desafiador, né? Porque o fato de ser fácil não significa que as experiências novas aconteçam e que nos tragam desafios, né? Na minha aula de música com as crianças, todo dia é um desafio, porque todo dia as crianças estão de uma forma, elas estão passando por uma coisa. E aí eu acho que, inclusive, isso nem é somente com as crianças com deficiência, é do ser humano, né? Cada dia é um dia, né? Nós estamos sempre nos vencendo, né? E aí o professor, com esse olhar, assim, vamos dizer, empático, ele consegue muito mais êxito, acredito, porque então ele entende a natureza do seu aluno e de como lidar com aquilo dia a dia e de entender que aquilo, por mais desafiador que seja, na verdade é uma oportunidade, e é uma oportunidade muitas vezes para nós mesmos, né? Porque quando eu vejo lá atrás, quando eu comecei, e hoje, né, depois aí de 12, 13 anos aproximadamente, eu vejo quão diferente eu sou, né? Eu vejo quão melhor eu me tornei como pessoa, principalmente, né? Eu não falo nem tanto de professor, assim, porque isso é técnica, né? Mas o quanto o lado humano se amplia, né? Quando a gente vive o desafio, quando a gente se esforça, quando a gente supera, e aí então surge um sentimento maravilhoso, né? Que é a gratidão. E aí a gratidão é um negócio que nos faz sentir realizado, pleno, né? É aquela alegria de que eu vou para casa e aí eu começo a lembrar da aula, dos momentos ali, e aí eu começo a rir, né? Sem perceber, assim. Ou então eu durmo tranquilo, pensando que, olha, hoje foi um bom dia, né? Eu fiz a diferença para alguma pessoa ali. E isso não tem preço, né? Isso é algo que o salário não paga, que, enfim, é a experiência, né? É a experiência que transforma, que nos faz sentir que realmente está valendo a pena estar aqui, está valendo a pena o que eu faço, estar nesse mundo, né? E aí, o professor Seixo ainda nos fala o seguinte aqui ainda, no mesmo capítulo, né, no capítulo 2 da Escola da Vida Maravilhosa, que aquele que vive evitando as dificuldades, né, jamais sentirá essa verdadeira alegria da conquista, né, e passará por esta vida sem ter feito nada de significativo. Então, não dá para a gente fugir, né? Quando cai algo nas nossas mãos é porque é para a gente. Então, acho que é isso, abraçar e usar aquela potencialidade que nós temos em nós, né? Nós somos filhos de Deus, nós temos todo o infinito em nosso interior. Basta tirar isso e colocar para fora, né? Colocar a serviço aí do mundo. Que lindo, né, Gleison? A gente observa bem assim essa coisa da sensação do dever cumprido, né? É um alívio no coração, na alma, quando a gente consegue observar os nossos objetivos sendo alcançados, né? Que lindo isso. Fernanda? Estou aqui me deliciando com a história, querendo ouvir mais. E relacionando, né, na fala do preletor Gleison, a fala do preletor Jorge, quando ele diz que sentiu que os 5 desejos, que estava sendo aplicado nele, né, a manifestação dos 5 desejos do ser humano. Então, essa alegria, né, que o preletor Gleison conta também, que, nossa, dever cumprido, eu consegui, né, me pego sorrindo quando eu lembro da aula, é trazer, externar o nosso ser útil, né? O nosso desejo de ser útil. Então, quando a gente sente que foi verdadeiramente útil para o outro, né? A gente sente aquela felicidade, né? A felicidade de ver o outro feliz porque eu fui útil. Então, a gente se sente reconhecido. E aqui a gente está falando no sentido amplo da palavra mesmo, né? Não, muita gente relaciona o reconhecimento com dinheiro, né? Com a parte financeira, mas é o reconhecimento que vai além disso, né? O reconhecimento de que aquilo que eu fiz teve uma importância em fazer a vida do outro mais feliz,
né? Então, ouvindo vocês dois, eu estava aqui relacionando, olha que bonito, né? Esta alegria na fala de vocês toca a gente porque é essa alegria genuína, né? De quem sentiu assim, a importância de ser útil para fazer o outro, tornar a vida do outro mais feliz, né? Então, isso faz talvez com que a gente não perceba tanto a dificuldade, porque você está envolvido naquilo, né? E aí a gente só vê que é superação quando fala, nossa, não é que deu certo, quando alguém fala, né? Quando você vê a transformação da família, né? Que nem o Gleice comentou, da sua própria transformação, mas enquanto a gente está envolvido, você só fica pensando em, olha, como que eu vou fazer, e vai se alimentando desse próprio fazer, né? Que é não ficar estagnado. Então, não diz o ditado que até a água parada apodrece, né? Imagina a gente tem que estar nesse constante movimento, né? Nessa constante... a palavra que se usa tanto é se reinventar, mas, na verdade, de superar os desafios conforme eles vão aparecendo, né? Sim. Tem uma afirmação do professor Masaharu Taniguchi, agora eu não me recordo o livro, depois eu confirmo, gente, que é a Verdade, volume 9, porque eu não peguei ela, mas me ocorreu agora, que é falar, que compara a vida com esquiar na neve, né? Uhum. Que quanto maior o declive, né, maior a força de reação que vai lançar o esquiador para cima, para que aí ele tenha aquela boa performance, né? A gente aqui não tem o esqui na neve no Brasil, mas a gente vê isso nos skatistas, né, fazendo. Então, é assim, né, que é o obstáculo para a gente, né? É aquele impulso, esse obstáculo, entre aspas, né? Para que a gente supere. Então, as coisas que foram nos aparecendo na vida e a gente fala, opa, deixa eu ver como que resolve. A gente está falando de criatividade, mas a própria educação da vida, nós estamos aqui hoje, porque diante do início da pandemia, por exemplo, como que a gente vai se encontrar? Como que a gente vai falar? Como que a gente vai fazer? Precisamos estar, isolamento físico, mas a gente tem que estar próximo. Então, a gente também foi buscar soluções para estar próximos, né? O Encontro da Educação da Vida aqui no virtual. O CE, o curso, né? O Ciclo de Estudos da Educação da Vida no virtual, todo mundo foi aprender como fazer, para que a gente estivesse conectado. Então, são as situações, né, em que a gente, ao buscar, às vezes, a própria solução, a gente manifesta o nosso melhor, né? Verdade. O nosso ser útil em relação às pessoas. Muito bom, muito bom. Bem, antes de abrir a próxima rodada, então, gostaria de pedir, né, caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta dessas 4 quintas-feiras, ficou alguma dúvida, mande um e-mail para pergunteaopreletor@sni.org.br. E também, aproveitando, né, diga para nós como foi a experiência dessas 4 quintas-feiras conectados aqui com a Educação da Vida, com esse tema que permeou as 4 quintas-feiras, que foi a criatividade, tá certo? Então, mande um e-mail para nós. Muito obrigado. Vamos lá, dando continuidade para o Preletor Jorge. Então, lembrando, né, na fala da preletora Fernanda, né, que nós temos que dar o melhor de nós, né? E isso significa, né, que tanto o conhecimento intelectual, né, as habilidades que nós temos, né, ela aumenta mesmo na velhice, né? Então, não se preocupe, fala, eu já estou velho para isso, né? E depois da morte, né, também a nossa alma continua evoluindo, então a vida ela jamais cessa. Então, meus amigos, né, faça da sua vida, né, uma arte, viva de forma a manifestar alegria, né, a felicidade espiritual, dê o melhor de você, né, manifestando a sua natureza divina, desfrutando a alegria, né, vivenciando cada momento. Então, com isso,
né, você está valorizando a vida que você tem, né? Muitas vezes a gente joga fora, né, a nossa vida que temos e achando que não vale nada, né? Então, às vezes, sem perceber, nós estamos só amassando, né, e jogando fora. Então, nós precisamos exteriorizar, né, descobrir novos talentos, capacidades. Então, através dessa oficina, né, eu caí nessa realidade de que muitas vezes a gente deixa ser levado pela circunstância do momento e você acaba não vivendo aquilo que precisa viver, né, com alegria, felicidade e fazendo com que as pessoas também descubram, né, essa verdadeira natureza de que eu nasci para se vencer, né, para ser feliz. Então, aí que eu comecei a fazer as minhas oficinas, né? Convidar as pessoas para participar da decorações, por exemplo, quando a gente é colocado em desafios a todo instante, então eu tive que fazer uma decoração de uma convenção nacional, né? Com flor de cerejeiras, com flor de ipê, né? Então, eu falei assim, ó, então vamos fazer duas de cerejeira e um de ipê, né? Falei assim, você está louco, né? Para que tamanho vai ser? Ah, vai ser pequeno, de 4 metros de diâmetro, com 4 metros de altura, né? Aí descobri que eu não sei quantas flores vai, né? Mas depois, no final, as 3 árvores deram 27.000 flores. Você imagina Nossa. fazer... E o mutirão que a gente fez, envolvendo quase 60 pessoas, Que né? lindo. E quando eles viram aquele trabalho maravilhoso, né, na convenção da Embi, né? As senhoras japonesas dançando aquela música japonesa lá embaixo, né? Então, ficando maravilhados, encantados, né? E aquela emoção, né, fluindo dentro de nós. Então, eles descobrindo, falando, nossa, eu jamais imaginei que com minhas mãos pudesse fazer algo tão maravilhoso. E ficou lindo mesmo, Jorge. Né? Parabéns. E essa capacidade que nós vamos descobrindo, né, faz com que você viva, né, intensamente para assim, nossa, eu quero fazer mais, né? Então, nós precisamos começar por coisas simples da vida, né? Como um artesanato, uma dobradura, né, para pegar um garrafa PET e você transformar. E cada vez que você transforma um desse objeto, equivale você estar transformando o seu interior, porque você vai estar manifestando o seu interior e representando nos materiais que estão ressignificando, dando um novo valor, uma nova vida. Né? Então, é como você renovar o seu espírito, né? Então, mostre esse seu talento de forma natural, desperte nas pessoas o belo que existe, né? Em todas as coisas, até o ponto de eles expressarem que lindo, né? Que maravilhoso. Né? Cada vez que uma pessoa diz assim, que lindo, que maravilhoso, equivale a você reconhecer aquilo que está dentro do seu interior. Então, a pessoa só reconhece aquilo que está dentro de você, como algo verdadeiro. Então, aquele momento, você está fazendo fluir a sua natureza divina. Por isso que nós precisamos reconhecer essa capacidade, né? Então, assim também nós fizemos as oficinas no seminário de educadores, né? E fizemos flor de lótus. E quando o pessoal falou assim, não, mas isso é muito difícil, é muito complicado. Eu falei, pare de colocar muro na frente, né? Sem tentar uma vez, né? Aí, quando eles começaram a fazer etapa por etapa, passo a passo, né? Fazendo aquela sequência na ordem correta, aí fala, nossa, que fácil, nossa, eu não imaginei que pudesse fazer algo tão complexo assim, né? Olha, Então, que lindo. à medida que nós vamos trabalhando o nosso interior, você vai avançando também na parte complexa, tornando algo simples e fácil de fazer. Aí não existe neste mundo nada que seja difícil. Então, você também Maravilhoso. pode, né? Você também pode realmente manifestar o melhor de você e fazer com que o belo, né, se expanda e seja disseminado para todas as pessoas através da sua arte, porque você é a própria arte. Muito obrigado. Que legal, que legal. Gostei muito do início da sua fala, Preletor Jorge, quando você falou que não tem idade, né? Porque a gente tem um grupo de idosos, né, da terceira idade, da Seichonoye. Eu mesmo já tive a oportunidade
de orientar várias vezes encontros da terceira idade, eles cantam, eles dançam, eles se divertem, é uma alegria só, então isso é maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigado. Leitor Gleison? Pois é, eu estou ouvindo aqui o preletor Jorge falar e é o que a Fernanda disse, né? A gente vai se emocionando junto, né? E isso porque a fala está repleta de vida, né? Então é a nossa vida que se sintoniza com a vida que está no outro, né? E eu penso que isso também acontece na educação, não só na arte, mas na educação, né? Os educadores, os professores, acho que precisam se atentar a isso, né? Fazer a comunicação de vida para a vida e da vida que é perfeita, né? Ou seja, da vida de Deus que está em mim para com a vida de Deus que está no outro, né? Que por algum motivo está sob os meus cuidados. Mas poderia ser o contrário, por diversas circunstâncias, e pode vir a ser, né? Em outros momentos. E sobre o meu trabalho, uma coisa assim que é muito, muito importante de destacar é sobre o uso da palavra, né? O poder da palavra que a gente tanto aprende na Seichonoye e que por vezes negligencia, mas que fez total diferença, porque foi a partir do momento em que eu comecei a externalizar, né, a verbalizar e a colocar isso por meio realmente das palavras, das ações ali com os meus alunos, de colocar o que era realmente real, né, a perfeição, que mesmo que não tivesse aparecendo ainda, mas que eu já colocava, foi assim que foi se manifestando, né? Então, o processo é baseado muitas vezes na fé mesmo, né? De a não estar vendo, mas eu estou afirmando. E aí, com a paciência, com a perseverança, com um dia após o outro, o que não é manifestado vai se manifestando, né? E que já foi pronunciado antes. Então, assim, esse foi o meu grande segredo, né? Sem sombra de dúvidas. E isso foi, mais uma vez, algo que eu ganhei aí no ciclo de estudos da educação da vida, né? Foi onde eu aprendi a fazer o uso disso com o diário de elogios, com o uso do elogio junto dos meus alunos. Isso fez total diferença, né? A comemoração diante das pequenas conquistas ali que eles tinham nas atividades, durante as aulas, fazia com que eles se sentissem valorizados realmente, né? E aí, o que que acontece? Eles queriam repetir. Para quê? Para ver eu elogiar de novo, para ver eu bater palma, para ver a gente cantar, para comemorar. E isso virou um círculo vicioso bom, positivo, que foi gerando uma cascata de benefícios. E esse foi o grande segredo, assim, que na verdade não é um segredo. É simplesmente fazer uso da palavra, né? De forma consciente e vendo o que é real, né? Vendo a perfeição. E aí, quando eu paro para pensar nisso tudo assim, aí podemos alguém falar assim, ah, mas não foi fácil, né? Não, realmente não foi fácil, mas foi um processo de dia a dia, né? Lá no meu trabalho de mestrado, né? A minha epígrafe, né, de abertura, eu estava me lembrando agora, era justamente isso, né? Eu coloquei um texto, um poema, que diz algo assim, que não existe o caminho, né, para o caminhante, o caminho se faz ao caminhar. E é exatamente isso, né? A gente vai entrar numa situação, num desafio, numa empreitada, e aí não vamos ter os recursos, não vamos saber o que fazer, mas à medida que a gente vai dando os passos, o caminho vai se abrindo, né? E aí o caminho vai se fazendo e o caminhante vai avançando, até que chega no ponto de estar lá na frente, ele ter percorrido toda ali uma jornada, né? E aí ele olha para trás e vê, puxa vida, né? Eu consegui, né? E aí vem a gratidão novamente, né? É isso. Que ótimo, que ótimo. Puxa vida, ouvindo vocês falarem, né, a gente comprova aqui que tudo isso não é utopia, isso é realidade, isso é possível, né? Isso é a realidade. Fernanda? Tão lindo, né? A gente se fica tocado, assim. Eu até ia falar, me perdi no que eu ia falar, porque fiquei emocionada, porque a gente vai relembrando o nosso caminho também, né? Então, vocês trouxeram uma questão importante no superar, no olhar que a gente tem para o outro,
é a crença que muda dentro de nós, né? A crença dentro da gente primeiro, né? De acreditar no nosso potencial, assim, não fenomênico, né? Que transcende aquilo que é material, né? E que, ao olhar o outro, acredita no outro também. Né? Então, isso muda. Então, eu percebo que no começo, né, quando eu me formei em psicologia, eu não posso falar quanto tempo faz, que faz muito tempo. Eu não tinha eu tinha um pouco de contato com a Seichonoye, mas eu não me apropriei, não frequentava ainda. Então, na psicologia, eu já acreditava assim, no potencial da pessoa. Eu ia nas áreas que falavam disso. Mas até determinado ponto, né? Porque do ponto de vista material, até aqui, a gente sempre tem um ponto que fala, ó, até aqui vai, ali já não dá mais. Principalmente se a gente estiver olhando sobre alguma deficiência, alguma questão assim, né? Então, sempre tem até algo que te limite. E eu percebi que, na verdade, né, o limite era a minha própria mente, quando eu conheci o ensinamento da Seichonoye. E aí a gente percebe isso como? Quando a gente vai fazer alguma coisa e vem aquele pensamento que fala para a gente que isso não dá. O origami foi uma das coisas. A primeira oficina que eu fui fazer de origami com o Jorge e Biuna, a primeira vez que eu dobrei o quadradinho que não virou um quadrado, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não é para mim. Eu não cresci fazendo esse negócio, eu não vou conseguir. Agora eu já queimei essa etapa, como que eu vou fazer o próximo? Aí ele vem com toda a serenidade e fala, pega outro papel, Fernanda, faz de novo. Eu falei, ai, gente, faz a gente olhar para nós mesmos, né? Onde que está o meu tempo? Assim, né? Eu estou muito acelerada, essa coisa eu quero dobrar logo, resolver logo. Onde que estão as minhas limitações? E à medida que a gente amplia esse olhar, esse sentir sobre nós, a gente consegue fazer isso com o outro, né? E nesse sentido, a educação da vida é fantástica, né? Nos obriga a nos reeducar constantemente, graças a Deus, para que a gente aí eduque o outro, né? Obrigada. Obrigado. Bem, amigos, estou amando conversar com vocês. Passaríamos horas aqui falando, né? Mas nosso tempo agora é bem curto, então nós vamos entrar aí na rodada das considerações finais, tá bom? Leitor Jorge. Então, a todos, muito obrigado. Indo para nossas considerações, né? Então, nós temos que estar reconhecendo a nossa capacidade, né? Então, todos nós, de alguma forma, estamos acalentando algo grandioso que podemos realizar. Então, esse é um desejo natural do ser humano, né? E sempre nós queremos buscar algum progresso, algum sucesso, um sonho para realizar. Então, nós precisamos, a todo instante, estar policiando também, né? Aquilo que nós estamos buscando, de que maneira nós podemos, né, levar essa alegria, essa felicidade através das suas atitudes, suas ações, né, e fazer com que as pessoas também descubra esse talento inato que está em seu interior. E com isso você, através da sua arte, né, você poderá realmente manifestar essa alegria, felicidade e proporcionar essa alegria para maior número de pessoas. Então, faça o melhor de você e, com certeza, nós vamos conseguir, né, tornar a vida humana mais feliz, porque essa é a nossa missão como educadores. Parabéns, Leitor Jorge. Muito obrigado, viu? Leitor Gleison, suas considerações finais? Bom, cada dia mais eu percebo que, como o nosso professor, mestre Seicho coloca, né, a vida é uma escola. E é uma escola maravilhosa, né, que nos dá oportunidades dia a dia de aprendizado, de crescimento, por meio de desafios que nos são colocados, né. E aí eu acho que fica a seguinte mensagem, de que se os desafios foram postos para a gente, é porque é para a gente, né. Então vamos abraçar e vamos utilizar todo o nosso potencial, como a Fernanda disse, acreditar que nós temos potencial
porque a partir daí as coisas vão começar a ficar mais fáceis, né? Utilizar o poder da palavra para poder afirmar o que realmente existe, e aí, aos poucos, as coisas vão realmente acontecendo, se manifestando, e aí vão se desabrochando, tudo vai florindo, né? Então, acredito que é uma questão de mudança pessoal primeiro, para que depois o entorno, os desafios, as outras circunstâncias vão se modificando também, né? Muito obrigado. Leitora Fernanda? Muito obrigada. Então, já que o preletor Gleison trouxe, né, a vida uma escola, eu vou complementar na própria fala do professor Seiichi Taniguchi, né, dizendo que devemos reconhecer o prazer de aprender com os mestres que a vida nos coloca, com as oportunidades, né, entendendo que não importa se erra ou se acerta, né? Que o importante é o aprendizado e sentir o prazer neste aprender, né? Nesse caminho, nesta jornada. Foi essa a proposta, né? Desse mês, né? Desses encontros, com as nossas tarefas, quando a gente começou a sensibilizar para fotografar aquilo que a gente via como belo, depois para criar um objeto, a partir de um objeto que ia para o lixo, recriar um outro objeto, e aí a se propor, na terceira tarefa, já fazer algo com as mãos, e chegamos aqui na superação. Então, tem tarefa agora? Tem, que a gente vai pedir para que vocês continuem, então, compartilhando conosco como foi essa experiência. Tem gente que está postando o que estava construindo, né, na semana passada. Então, de repente, meu colar ficou pronto, estou com ele aqui, tira a foto, coloque nas nossas redes sociais, ou coloque um relato, uma frase sobre como foi se apropriar da sua criatividade, né, externar a sua criatividade. Aonde nós vamos postar, gente? Nas nossas redes sociais. No Facebook, no Instagram dos educadores, educadores.sni. Marcando a hashtag Criatividade Sem Limites. Tá bom? Então, eu agradeço aqui a participação de todos que nos acompanharam nesses 4 encontros. E hoje, né, abrilhantado com a presença aqui, eu tenho certeza que poderíamos ficar 4 horas aqui trocando experiências, mas com os preletores Jorge e o preletor Gleison. E, Luiz, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, foi riquíssimo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, nós iniciamos o programa com uma oração e assim também vamos finalizar esse programa com a oração. Então, gostaria de pedir a quem pudesse, né, assumir a posição de oração ou simplesmente fechar os olhos carnais e acompanhem a oração para sentir-se um com Deus, que está no livro Minhas Orações. Deus, tomai minhas mãos e conduzi-me para onde quiserdes. Não cabe a mim perguntar por que e para onde me conduzis. Tenho certeza de que sois amor infinito e sempre me orientais de tal modo que seja cada vez mais feliz. Envolto por vossa sabedoria infinita e vosso amor infinito, sou realmente feliz. Agradeço-vos profundamente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bem, então, a você que esteve conectado conosco nessas 4 quintas-feiras, muito obrigado. Como disse, né, a preletora Fernanda, ainda é possível você postar os trabalhos, né, nas redes sociais, Facebook, Instagram, marcando, né, a hashtag Criatividade Sem Limites, para que a gente continue comentando os trabalhos de vocês dentro das nossas redes sociais. Bem, gostaria também de aproveitar e agradecer, né, os preletores que estiveram conosco nessas 4 quintas-feiras,
preletora Antônia dos Santos Alves, preletor Jorge, a preletora Maria Isabel, preletor Alexandre do Amaral Ribeiro, a preletora Maria Dalvaneide, de Recife, a preletora Ellen Bressanelli, preletor Gleison, né, e preletor Jorge, que teve 2 quintas-feiras conosco, e agradecer a parceria da preletora Fernanda, que é um encanto de pessoa, sempre muito alegre, trazendo contribuições belíssimas para a educação, tá certo? Então, amigos, Deus abençoe cada um dos senhores, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigado. Abra o armário do coração e faça sua doação. O frio chegou e, neste período, sabemos que muitos filhos de Deus precisam de doações para se aquecer e se proteger das baixas temperaturas. Por isso, o Gabinete de Assistência Social e Filantropia da Seichonoye do Brasil promove a campanha do agasalho. Você pode doar agasalhos, roupas em geral, calçados, cobertores, roupas de cama em bom estado. Como fazer para doar? Basta levar sua doação para qualquer sede da Seichonoye do Brasil. Participe e faça sua doação. Mais informações pelo e-mail sociaefilantropia@sni.org.br, tudo minúsculo e sem espaço, ou pelo telefone DDD 11 5014 2241. Contamos com você. Muito obrigado!